Fala, trabalhador, trabalhadora, classe proletariada, espectadores e espectadoras que não estão trabalhando também. Bem-vindos, bem-vindas! Eu sou o professor Luffy Vale e hoje trago um assunto importantíssimo. E com essa saudação inicial, acho que você já imagina que nós vamos falar sobre a escala 6x1, ou o fim, dessa escala 6x1, que nada mais é do que um sistema aí de trabalho que coloca você para trabalhar 6 dias por semana e te dá folga um dia, geralmente domingo. Por que é tão importante falar sobre isso? Porque mais uma vez a gente entra num período de disputa política por conta das eleições deste ano, 2026, e a imprensa, começa a tomar lado, começa a tomar partido, o pastor começa a tomar lado, o empresário começa a dar chilique, o dólar começa a oscilar e até o entregador tá falando sobre a escala 6x1, o condutor do aplicativo tá dissertando, sobre esse assunto. E muitas vezes as informações não são muito acertadas, não são muito completas, não são muito coerentes, ou são pura fake news, de deputado tentando reeleição, usando o algoritmo para espalhar besteira, espalhar mentira e conseguir engajamento nas redes sociais. O governo federal não está atacando o problema na sua origem, está querendo tampar com peneira o sol. Então é um remédio incorreto, um remédio populista no ano eleitoral. O que eu proponho, como eu falei, é manter a CLT e ter uma alternativa. Quem quiser, use a CLT. Quem não quiser, experimente a alternativa e deixe as pessoas escolher. Esse governo fica colocando goela abaixo do Brasil há 40 anos, uma alternativa só para poder ninguém testar algo melhor. Olha só, mas quem diria? Minha ideia é tentar te ajudar hoje, então, trazer um pouco mais de informação e, principalmente, consciência de classe. É óbvio que tem gente que é contra o fim da escala 6x1, assim como tem gente que até hoje é contra o fim da escravidão. Gostaria que a gente trabalhasse sem folga, sem descanso, 12, 14 horas por dia, mas eu preciso entender nessa conta quem eu sou, Será que eu lucro com esse sistema ou eu estou sendo explorado por esse sistema? A reflexão é essa, Para falar de Brasil, o primeiro marco nosso é o fim da escravidão, gente? 1888, a Lei Áurea vai ser assinada com gigantesco atraso e o Brasil, o último país do continente americano a colocar fim na escravidão, apesar de séculos de resistência da população escravizada, apesar do funcionamento dos quilombos, pressionando fortemente pelo fim da escravidão, é só no finalzinho do século XIX que a escravidão de fato é abolida e vou te contar por quê. Houve evidentemente essa pressão interna e todo esse protagonismo do povo brasileiro que era escravizado até esse período, mas havia também pressão do Reino Unido, que começava a entrar nessa onda do capitalismo industrial, liberal, dentro do contexto da época, e começa a entender que você não consegue explorar financeiramente uma pessoa escravizada. Como é que você vai pegar o dinheiro de uma pessoa escravizada se ela não tem dinheiro? Então, como é que eu exploro alguém dentro do capitalismo? Como é que eu tiro o dinheiro de alguém? Ou como é que eu forço a alguém fazer algo por dinheiro se aquela pessoa está escravizada? Então, a condição de trabalhador assalariado, de proletário, ela sustenta o próprio sistema capitalista. Alguém sem dinheiro não é alguém útil para o capitalismo. A gente demora um bocado e só lá na década de 30 com Vargas é que a gente vai começar a discutir as leis trabalhistas. Hoje no Brasil, as pessoas falam de direitos como salário mínimo, 13º salário, férias remuneradas, adicional de 1/3 no mês que você tira férias, direito à aposentadoria, afastamento, licença, como se no mundo inteiro esses direitos existissem e como se eles sempre tivessem existido. Isso é uma grande mentira, viu? Os direitos trabalhistas são escassos, são raros e são produto de muita luta popular. Na época do Vargas, por exemplo, essa mobilização social, essa mobilização popular mostrava o momento, não só que o Brasil vivia pós a abolição da escravidão, mas também a Europa em crise, uma situação ali dramática nos Estados Unidos pós-crise de 29, o início da Primeira Guerra Mundial em 38, a instabilidade que havia antes, manda um monte de gente aqui para o Brasil, por exemplo, principalmente italianos, alemães,
também portugueses e espanhóis, povos do leste europeu, eslavos, que vieram para cá procurar emprego, porque lá na Europa a situação estava horrível. E para tentar organizar um pouco melhor essa estrutura, as leis trabalhistas começam a ser criadas, consolidando, né, a famosa CLT, esse código que vai trazer uma série de deveres, né, dos patrões, também dos trabalhadores, mas principalmente de direitos das pessoas que estão ali vendendo a sua força de trabalho e possam minimamente não só sobreviver, mas desfrutar da vida, né? Entre outras coisas, a gente vai ter finalmente o salário mínimo, né, sendo definido, criando aí um piso para que as pessoas tivessem um mínimo para sobreviver e para que os patrões tivessem que pagar pelo menos esse mínimo para a pessoa poder sobreviver. É curioso porque na época, lá na década de 40, quando o salário mínimo foi instituído, a imprensa deu o maior chilique. Falava que isso ia criar uma inflação sem precedentes, que isso iria quebrar o país, iria arruinar a nossa economia, que todo mundo iria quebrar, todo mundo iria falir, que os empresários iam deixar o Brasil. Entende que é o mesmo chilique histérico que os empresários, o mercado e a imprensa dão hoje? E aí me conta o que aconteceu a partir do salário mínimo. Pô, o trabalhadora com dinheiro na mão começou a viver. E se o trabalhadora tem dinheiro na mão para viver, ele vai almoçar no final de semana num restaurante. Ele vai comprar uma roupa, vai comprar um sapato, eventualmente vai comprar uma casa ou vai entrar no aluguel de um imóvel um pouco melhor do que o que ele mora hoje. Ele vai até passear nas férias, vai comprar lá um pacote de turismo, não é? Isso movimenta a economia. Vou contar o segredo: o capitalismo precisa de dinheiro circulando para funcionar. O dinheiro precisa passar de mãos em mãos para que a estrutura econômica do capitalismo funcione. Então é possível, né, que os grandes empresários já da época tivessem que abrir mão dos seus privilégios absurdos para pagar o salário mínimo para os trabalhadores, mas o benefício que veio logo em seguida foi inquestionável, não é? Trouxe aí uma situação de aquecimento e de industrialização do Brasil. É só olhar como o nosso PIB desde então veio crescendo, como o país foi se desenvolvendo, apesar dos muitos percalços, né? Apesar de todos os boicotes, de toda a política anti-povo, anti-democracia da ditadura militar que vigorou de 64 a 85, o Brasil foi crescendo, se desenvolvendo e foi, de alguma maneira, comprovando que colocar dinheiro na mão dos trabalhadores e trabalhadoras, óbvio, é benéfico para a economia. E dar a ele tempo de descanso, tempo de sobrevida, né, ao seu trabalho, dar a ele tempo para que ele possa ficar com a família, para que ele possa descansar e usar parte desse dinheiro para viver. Não é nada demais, né? Não deveria. Isso também é necessário para que uma economia saudável possa funcionar. Aliás, em 62 a discussão sobre o 13º salário foi a mesma, né? Nossa, vai acabar com a economia do país no 13º. Você que está me assistindo, que é CLT, o 13º é importante na sua vida? Eu não pago minhas contas se não tiver o 13º. Eu entendo que uma parte dele vai para pagar impostos, o imposto de renda, por exemplo, né? A declaração ali, a retificação, eu nunca recebo, eu sempre pago. Uma parte do 13º vai embora. É verdade, tem o IPVA, né? Para quem tem automóvel, costuma ser ali perto. Aí você tem que pagar ali a matrícula, né? Dos filhos, das filhas, ou quem está estudando em universidade particular tem que pagar. Então uma parte do 13º vai embora. Mas imagina sem ele. Se não tivesse 13º, será que esses impostos, essas cobranças, elas iriam desaparecer? Ou você acredita que o teu patrão, a tua patroa, iria diluir o 13º salário se ele não fosse obrigatório, aumentando o teu salário nos outros meses? Mas é claro que... Não! E ainda, se não fosse obrigatório, né, antes da reforma trabalhista do Temer, esse salário mínimo como piso, será que o patrão, a patroa pagaria esse salário mínimo em todos os casos? Ou na negociação aconteceria o que tem acontecido agora? Pessoas trabalhando e recebendo menos que um salário mínimo. Você sabe quanto é o salário mínimo hoje? R$ 1.621 por mês. No estado de São Paulo ele é um pouquinho maior, mas R$ 1.621. Você passa um mês com esse dinheiro? É uma fortuna isso? Não é? Quanto custa um aluguel aí na sua cidade, no seu estado? Eu tô numa região incrivelmente cara, né? São Paulo é um estado muito caro, a região metropolitana aqui onde eu tô é muito cara. Aqui de aluguel e de supermercado você gasta isso, mas os salários não são gigantes, né? Uma coisa é você dizer, moro num país onde o aluguel custa 1.000 euros, mas o salário é 4.000 euros. Beleza. Aqui o salário mínimo é 1.200 e o aluguel é 1.500.
Como é que faz, né? Como é que faz? Então a gente discutir essa questão do custo de vida, do limite da exploração e de como a pessoa hoje trabalha e não tem tempo de sobreviver é fundamental, até para a saúde, olha que contraditório, do próprio capitalismo. Quando acaba a ditadura, ganha força, né, o neoliberalismo aqui no Brasil nos anos 90, e aí começa a política de privatização, de desregulamentação do Estado, de desburocratização, ou seja, são eufemismos, né, para falar sobre a destruição das garantias sociais, dos direitos trabalhistas e dos serviços que, quando estão nas mãos do Estado, são direitos, como água, eletricidade, esgoto, transporte, segurança, própria moradia, educação, saúde. Quando o Estado provê esses serviços, eles são direitos. Quando a iniciativa privada vende esses serviços, eles se tornam produtos. Direito está na Constituição, todo mundo tem acesso. Produtos não está na Constituição que todo mundo tem acesso. E a gente sabe que só tem acesso a certos produtos quem pode pagar por eles. Portanto, ao transferir essa responsabilidade do Estado para a iniciativa privada, a gente já começa a entender que você tem aí uma suspensão, né, uma destruição de direitos que estão na Constituição. E quando o Estado começa a ser anulado, como aconteceu com a reforma trabalhista do Temer, foi a primeira coisa que ele fez passar depois do golpe. Quando o Estado deixa de intermediar essas relações entre o trabalhador e o empregador, entre o patrão e o funcionário, é óbvio que uma relação muito assimétrica, muito desigual, muito injusta se consolida. Primeiro porque quando você vai lá negociar salário, você está precisando daquele trabalho, não é? Segundo, que na posição de empregador, a pessoa tem mais poder, tem mais dinheiro, tem mais influência e provavelmente essa negociação não vai ser de igual para igual. E terceiro, que dentro do próprio capitalismo, o desemprego é uma forma de coerção nas relações do trabalho. Então, num país onde tem muita gente ainda passando fome, desempregada, endividada, é provável que a pessoa que tem conta para pagar, filho para criar, casa para manter, se submeta a condições precárias de trabalho excessivo, desgastante, precário, com salário baixo, com medo de que a situação fique ainda pior. Isso é um tipo de terrorismo socioeconômico da pior natureza. Não é à toa que a gente tem tanta gente triste, cansada, deprimida, ansiosa, com burnout, adoecendo, não é? Não é possível achar que isso é natural, não é possível achar que isso é necessário para que a economia minimamente funcione e sobreviva, enquanto você tem aí bilionários usando a missão Artemis 2 para fazer lobby, né? Para jogar a empresa lá, as ações da empresa na bolsa de valores para ganhar mais dinheiro ainda com especulação. Será que a gente não tem recursos para construir um cenário onde os trabalhadores e trabalhadoras recebam a remuneração justa, digna pelo trabalho que exercem? Né? Um salário mínimo. Pô, quanto vale o trabalho de uma pessoa que trabalha na educação, na saúde, na segurança, na limpeza, na construção? Aliás, em todos os trabalhos, a gente deveria se indignar pelo valor insignificante que trabalhadores e trabalhadoras que fazem o país funcionar, sempre fizeram, recebem, em comparação a pessoas basicamente inúteis, que muitas vezes só estão um desserviço e estão lá gastando dinheiro público dentro do Congresso ou mesmo nas redes sociais, dentro dos cenários, né, do esporte, do entretenimento. Pessoas que recebem cifras assustadoramente gigantescas, milionárias, bilionárias. E qual é o serviço? Qual é a função social? Qual é a natureza ontológica do trabalho que essas pessoas prestam à sociedade humana? Qual é a utilidade de fato que elas têm para a sociedade humana? São perguntas que a gente também deve fazer ao pensar, né, sobre a maneira como os trabalhadores e trabalhadoras são tratados no Brasil, ainda sob um regime aí de semi-servidão. Trabalhar 6 dias por semana, descansar um. Você naquele um vai lavar, passar, cozinhar, arrumar a marmita do resto da semana, não é? Quando dá tempo, vai visitar a família. De domingo, o banco não abre. Não dá nem para você se organizar com atividades e tarefas burocráticas, porque de domingo, né? E aí vai sobrar dinheiro para o seu lazer, para o seu entretenimento? Dificilmente. A gente está conseguindo viver dentro dessa sociedade, mas não é todo mundo, viu? É a classe trabalhadora que continua sendo esmagada, pressionada e agora culpada por querer direitos básicos em contrapartida a literalmente fazer o país e o sistema político-econômico continuar funcionando. Então,
Então, só para trazer alguns números, né, para que a gente consiga ter uma real dimensão dessa discrepância, para onde o dinheiro vai, quem gasta, tem dinheiro, não tem dinheiro, o que é que de fato, por exemplo, a redução da jornada de trabalho, né, a troca da escala 6x1, por exemplo, para a escala 5x2, em que você trabalha de segunda a sexta e folga sábado e domingo, ou né, outros 2 dias por semana, o que isso de fato implicaria na vida das pessoas? Veja, a população economicamente ativa, em idade e condições de trabalho, que está por volta de 108 milhões de pessoas. A gente tira da população do Brasil as pessoas incapazes de trabalhar por qualquer razão, inclusive por serem crianças, né? Estão em idade infanto-juvenil, anterior à idade mínima de trabalho, e também as pessoas aposentadas que já trabalharam e hoje não trabalham mais. Fazendo essa conta, a gente tem aí cerca de 108 milhões de pessoas da PEA, que é a população economicamente ativa. Desses 108 milhões, cerca de 38 milhões trabalham com carteira assinada, ainda é a maior parte, e a gente tem aí uma média salarial. Eu não gosto de média, né? Porque a média entre 0 e 10 é 5, não é nem 0 nem 10, é 5. Mas para a gente ter um parâmetro de comparação, a média salarial dos trabalhadores e trabalhadoras CLT está perto aí de R$ 3.100 por mês, ou seja, cerca aí de 2 salários mínimos e meio, se a gente parar para pensar. E quando a gente olha para os MEI, microempreendedores individuais, eles somam cerca de 15 milhões já de pessoas com registro no Brasil, com CNPJ, portanto, e tem um faturamento ali aproximado de 2 salários mínimos mensais, ou seja, é menor do que essa média aí geral da CLT. Fazendo um cálculo um pouco mais expandido, esse CLT, só para deixar claro, são pessoas contratadas no setor privado, tá? Se a gente pega o setor público, concurso e também tem ali registro, são também profissionais formais, você tem um acréscimo de cerca de 12 milhões e meio de trabalhadores e trabalhadoras que tem uma média salarial ainda maior. Oscila ali entre R$ 4.500 e R$ 6.000. Lembrando que essa média ela acaba sendo também distorcida pelo funcionalismo público de salários altíssimos. Inclusive militares aposentados de alta patente, deputados e senadores aposentados, magistrados aposentados cheios de regalias e penduricalhos. Mas essa média também se aplica, né, aos empresários, aos CLTs do setor privado que ganham mais do que a maioria, tá? Só estou destacando que é uma média. Quando a gente considera os microempresários, já é um pouco mais, né, que o microempreendedor individual, e os empresários ali de médio porte, por assim dizer, nós temos ali cerca de 5 milhões e 500 mil empresários, né, ou empreendedores, e aqui não dá nem para fazer uma média, porque a variação é gigantesca, é muito extrema. Já conto mais sobre os valores que estão ali no teto e você vai entender por que eu estou falando isso. E estou contando aqui as micro e pequenas empresas, tá? Não as grandes ainda. São cerca de 13 milhões e meio ainda de trabalhadores informais que não tem nem registro em carteira e nem CNPJ, né? Esses são os que têm um faturamento ainda menor, oscilando entre 1 e 1 salário mínimo e meio por mês. E o montante aí de desempregados é entre 8 e 8 milhões e meio de desempregados, são dados do ano passado, pessoas que dependem de renda, né? Programas de renda como assistência lá do Bolsa Família, né? Por exemplo, e de outros repasses, outras verbas para ajudar o custeio de vida dessas pessoas. Agora, dentro desse grupo, a gente começa a entender que a pirâmide social do Brasil é uma pirâmide muito deformada. Não é aquela piramidezinha equilátera, né, que a gente costuma ver. Ela é uma pirâmide esquisita, parece um prisma. 1% mais rico da população do Brasil, que não é MEI, também não é CLT, são os grandes empresários. 1% mais rico são cerca aí de 1 milhão de pessoas, né? 1% de 108 milhões dá 1,08 milhão de pessoas. Esses caras concentram quase 30% de toda a renda do país. 1%, esse 1% mais rico, concentra 30% da renda do país. Não estou falando de CLT, não estou falando de MEI, tá? Não estou falando também de ME e nem de pequena empresa. Esses caras são os mais ricos, o topo. São multimilionários e bilionários. Os 9% seguintes, ou seja, para chegar aí nos 10%, né? Os 9% que vem na sequência,
frequência são cerca de 9 milhões de pessoas e concentram um pouco mais de 20% da renda. Então, se eu pego os 10% mais ricos do Brasil, você tem 50% da renda do país nas mãos de 10%. Aí tem um meião, que seria a classe média, 40%, pouco mais aí de 43%, ou melhor, 43 milhões, né, de trabalhadores e trabalhadoras. Aqui está a maioria dos CLTs, aqui está a maioria dos MEIs. A gente tem aí 35% da renda total do país. E o mais impressionante é que os 50% da população, que seriam aí os mais pobres, equivale a 54 milhões de pessoas e concentram apenas 15% da renda do país. Ou seja, há uma profunda discrepância, né, entre o número de pessoas que trabalham dentro de cada setor e a participação que ele tem nas rendas. Por que eu estou contando isso? A desculpa que a imprensa tem utilizado, e o empresariado, e o mercado, para defender a jornada 6x1, é que se você diminuir essa jornada, se você der ao trabalhador, à trabalhadora um dia de descanso, é justamente o pequeno empresário que vai sofrer e vai ficar pobre, vai ter que repassar o custo, porque a empresa não vai dar conta. Gente, isso é mentira, isso é uma besteira, isso é uma conta completamente fajuta. Começa que 97% dos microempreendedores individuais não tem funcionário, né? Se é individual, não tem funcionário. Se você é trabalhador, trabalhadora CLT, você não tem funcionário. Quem tem muitos funcionários e funcionárias? É esse topo, é esse 1% dos grandes e médios empresários, os 9% que vem na sequência, que de fato tem funcionários e funcionárias, esses 10% que concentram 50% da riqueza do país, enquanto quem está lá na base, os 50% mais pobre e até a classe média, viu, que é quase 40% aí dos intermediários, vão somar, né? A maior parte da população da classe trabalhadora, 90 milhões de pessoas estão aí no intermediário e na base, entre os mais pobres, e vão concentrar só 50% da riqueza. Entende a conta, se a gente fizer a grosso modo? 10% concentra 50% da riqueza e 90% concentra os outros 50%. Quando você traz essas medidas, 13º, férias remuneradas, salário mínimo, 30% de adicional nas férias, licenças, bônus, etc., você está forçando transferir renda desses 10% mais rico, que acumula 50%, para os 90% menos ricos e pobres, que também concentra 50%. Ou seja, se alguém vai tomar prejuízo com o fim da escala 6x1, não é o trabalhador, a trabalhadora, né? É essa população que está no topo da pirâmide. Ah, mas eles vão repassar esse custo. Não vão, porque a gente já está numa inflação elevada, taxa de juros altíssima, o povo brasileiro já está endividado. E se essa classe, essa casta superior aumentar custos, o consumo vai diminuir. E o empresário ganha dinheiro explorando a classe trabalhadora através da compra e venda de serviços e produtos. Se o produto ficar muito caro e eu não conseguir comprar, o empresário não vai vender. Esse é o ponto. Ou seja, o discurso é muito mais um terrorismo socioeconômico do que um discurso de fato, pragmático, sobre o que vai acontecer na prática. Se a crise econômica se aprofundar, o produto não vai ficar parado na prateleira estragando. Vai ser necessário reajustar esse preço para baixo. Agora, faça essa pesquisa. Se você tem medo que alguma empresa importante quebre, porque ela vai ter que diminuir o preço do produto, veja o lucro auferido que ela teve no ano passado. Faz essa pesquisa na bolsa. Veja aí o tanto de dividendos que essas grandes empresas que ficam reclamando que vão quebrar se tiver que dar um dia de folga para o trabalhador, vê quanto elas distribuíram de dividendo. É pra gente que só comprou parte ali das ações e não teve que trabalhar de segunda a sábado para respirar no domingo. Então esse é um discurso bastante perigoso e perverso de quem explora para que o que é explorado tenha medo, não é? De lutar por direitos e por justiça e garantias sociais, achando que ele vai ser ainda mais prejudicado. Bom, se nós somos 90%, a gente tem mais força numérica. Se nós somos 90%, é a gente que faz o país funcionar. Se nós somos 90%, essa lei tem que ser aprovada e trazer benefício pra gente. Se o 10% vai ter que comprar um jatinho só esse ano ao invés de 3, problema dele. Se o 10% vai ter que vender uma das 16 mansões pelo mundo para pagar o dia de serviço que a pessoa folgou e descansou, problema dele. Mas a gente tem que se colocar nesse lugar. Ah, mas aí os empresários vão embora do Brasil se tiver que pagar. Isso é uma puta de uma mentira. O cara vai minerar ferro aonde se ele sair daqui de Carajás e de Minas Gerais? Ele vai plantar soja e criar vaca aonde se ele sair daqui do Brasil?
Da onde ele vai explorar esse mercado consumidor que tem no Brasil desse tamanho? Nós somos o segundo país do mundo que mais usa essas porcarias de rede social. Você acha que essas empresas vão embora se elas tiverem que pagar direitos trabalhistas para os trabalhadores e trabalhadoras? Vão nada, isso é uma besteira. Mas é feito esse terrorismo como foi na época do 13º, como foi no salário mínimo, como foi nas férias. Por quê? Porque para esses caras é confortável continuar acumulando privilégios, óbvio. Agora, imagina esse dia de folga sendo descontado da folha. Não é assim que vai acontecer, por isso a lei vai determinar que você vai ter uma jornada 5x2 sem redução de trabalho. Mas entende que nesse caso o salário mínimo é necessário? Porque eu vou te dar um dia a mais de folga e se eu tirar seu salário, eu entendo que para você fica ruim. Então é preciso falar sobre pisos, é preciso falar sobre o mínimo que cada categoria vai receber para que você tenha direito a um descanso de 2 dias por semana, que não é nada demais, recebendo uma quantidade suficiente para a sua sobrevivência e para que você viva, para que você desfrute da vida. E aí eu retomo o ponto inicial do vídeo. Se você ganhar bem, ganhar justo, ganhar aquilo que é de fato suficiente para você viver bem e tiver dias de descanso e dinheiro no bolso, você não vai sair para comer no restaurante? Você não vai comprar roupa? Você não vai comprar uma moto? Consertar seu carro, sair do aluguel, comprar uma casa própria, comprar uma passagem de ônibus ou de avião para fazer turismo, ficar no hotel, passear na praia, você vai estar movimentando a economia. E aí o pequeno comerciante, o microempresário, o pequeno empresário, com esse movimento ele também vai se beneficiar. E não só ele vai poder contratar mais pessoas, mas ele vai precisar contratar mais pessoas. Não para explorar essas pessoas 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas para que elas com dinheiro no bolso também façam a economia se movimentar. E, gente, para o choque de algumas pessoas que ouvem o que eu estou falando, nada disso que eu estou dizendo é socialismo ou comunismo. Eu estou explicando aqui o capitalismo. Eu estou defendendo uma forma mais saudável, menos escravocrata do capitalismo poder funcionar. No socialismo e no comunismo, a estrutura seria outra, né? Não teria essa divisão bizarra de 10% controlando 50% da riqueza do país, 1% controlando 30% da riqueza do país. Isso seria completamente diferente. O que eu estou dizendo aqui são propostas e soluções e reflexões para que o capitalismo funcione, para que ele possa ser minimamente mais humanizado, se é que é possível. O resto, gente, é terrorismo, chantagem e uma instabilidade que a própria imprensa provoca. Por quê? Porque ela é patrocinada, né, pelas grandes empresas que lucram explorando trabalhadores e trabalhadoras que, evidentemente, têm todo o direito ao descanso, ao lazer, à qualidade de vida, à segurança, mas fala sério. Então vamos ver quem é que vai se candidatar aí ao Congresso, senadores e senadoras, deputados e deputadas, quem é que está pautando aí o fim da jornada 100x1 e quem é que está defendendo essa forma de escravidão moderna, inventando mentiras e plantando medo, né, insegurança dentro das redes sociais. Quem é você nessa equação? Então, para quem que você vai dar seu voto? Para aquele que luta pelos seus direitos, por você, pela sua qualidade de vida, ou por aquela pessoa que defende te explorar, te sacanear e depois vai dizer que está lá lutando por você, né? Que está lutando contra coisas que não existem e deixando de lutar por coisas que de fato existem. É preciso pensar e refletir sobre isso. Shopping vai fechar no fim de semana? Não vai ter comércio no domingo? Eu não vou mais ter onde comprar pão? Não, gente, para com isso. Isso aí já é fake news. Vê só como é que é. O projeto que o Lula mandou pro Congresso reduz a jornada de trabalho para 40 horas por semana, o máximo, e garante 2 dias de descanso pro trabalhador. Mas você vai poder continuar indo pro cineminha no domingo. Quem quiser ir comer num restaurante, quem quiser ir pro posto de gasolina abastecer o carro, não vai ter problema nenhum. O comércio não vai parar. Sabe por quê? O que se definiu é que o trabalhador vai trabalhar no máximo 5 dias por semana. Então, um trabalhador que faça jornada de segunda a sexta não vai trabalhar no fim de semana. Mas aí, padaria, o mercado, o shopping vai poder contratar um folguista para trabalhar nesse fim de semana. Ou mudar a escala do trabalhador para trabalhar em dias diferentes. O importante é que tenha 2 dias de descanso. Não tem nada que vai fechar. Isso aí é a gente colocando minhoca na cabeça que não quer que o trabalhador tenha mais direito. Garantir 2 dias por semana de descanso é o mínimo, pessoal. Não vai prejudicar a vida de ninguém. Muito pelo contrário, vai devolver tempo de vida para o trabalhador e para a trabalhadora brasileira. O
o fim da escala 6x1 é urgente. Não só isso, a retomada de direitos trabalhistas destruídos depois da reforma trabalhista do Temer. Isso é uma pauta urgente para esse ano. É preciso discutir, devolver poder de compra para os trabalhadores e trabalhadoras para que o próprio capitalismo possa continuar funcionando. Pô, professor, mas não tem dinheiro. Vou responder essa pergunta para você. Veja só. Então, eventualmente, as pessoas me perguntam, né? Ah, mas você fica falando aí, não tem dinheiro para fazer isso aí. Você pagar um salário alto para o trabalhador, para a trabalhadora, o país quebra. Acompanha comigo, só uma informação aqui importante. Vou citar bancos que tiveram lucros recordes em 2025. Itaú teve um lucro auferido de 46,8 bilhões de reais ano passado. O Bradesco, em seguida, 24,6 bilhões. Santander, 15,6 bilhões. Estou falando dos bancos por quê? Como é que um banco lucra? Ele pode te cobrar por serviços adicionais, mas em geral o banco lucra te cobrando juros. Por que as pessoas se endividam e pagam juros aos bancos? Porque elas não recebem o suficiente para sobreviver. Tem pessoas que pegam dinheiro emprestado na má fé para ficar alavancando investimento, mas espero que não seja com esse tipo de público aqui que eu estou negociando, né? Não é isso que eu estou pensando. Eu estou pensando na pessoa que de fato se endivida, parcela, pega a grana emprestada para pagar o aluguel, para não ser despejada. Eu acredito que essa seja a realidade da maioria das pessoas honestas, trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, que por mais que se esforcem, não conseguem ter dinheiro sobrando para manter a sua vida organizada sem ter que dever. Esse é o problema. Pois bem, esses juros altos que estão lá no Copom, né, faz um tempo já, na casa dos 15%, caiu um pouquinho de leve recentemente, 14,75%. Teoricamente, eles permanecem altos para controlar a inflação, né? Então a inflação vai subindo, subindo, subindo. Isso indicaria aquecimento da economia. E aí os preços vão subindo, porque está todo mundo comprando, todo mundo tem dinheiro no bolso. As taxas de juros tendem a subir junto e desaquecem, desaceleram a economia, reduzem o consumo. O produto começa a estragar na prateleira, o consumo diminui, a inflação começa a cair, podendo levar até mesmo à deflação. Essa é a ideia teórica que não funciona na prática, né? O que a gente vê na prática é uma inflação que está sendo cada vez mais ampliada por especulação. Então há uma especulação sobre as coisas encarecerem. Há também pressão cambial, porque a gente depende de importar coisas e o dólar está caro, o petróleo subindo por causa da guerra dos Estados Unidos no Irã, de fato. Mas principalmente porque há uma especulação. O setor imobiliário eu acho que é o mais indecente de todos, o tanto que os imóveis estão encarecendo sem nenhuma explicação razoável. E aí a comida sobe junto, porque cada vez a gente tem menos espaço para plantar comida, só pode plantar soja, né, para enviar para o mercado externo. E aí, lógico, com a escassez do produto, a gente acaba não tendo um aumento de demanda, né, mas uma oferta menor daquele produto que também encarece, mas principalmente por especulação. Os juros não resolvem especulação e os juros faz o banco lucrar. Entende a conta? Esses juros faz com que 10 milhões que eu posso ter de patrimônio lá no banco, líquido, né, tenho grana, 10 milhões, eu boto lá para render 1% ao mês no CDI, vai dar 100 mil reais por mês de rentismo. Você fez o quê deixando 10 milhões ali no banco? Você fez nada. Você só ganhou aquele dinheiro porque depositou 10 milhões e ficou rendendo 1% ali por mês. Então essa é a minha primeira dica, né, do curso que eu estou montando de como ficar rico. Essa primeira dica é gratuita. Se você quiser saber como juntar 10 milhões para colocar no banco no CDI, tem que comprar meu curso. Se você trouxer 5 amigos tem desconto, mas não é pirâmide. Beijo, bilionário. Mentira. Agora, se eu parar para pensar quantas pessoas recebem 100 mil reais por mês de salário, trabalhando de forma honesta, pensa aí, professor ganha isso, enfermeira, arquiteto, todo mês ali. Fez o seu trabalho, vai ganhar isso. Policial civil, bombeiro, uma pessoa que se formou lá em engenharia, dentista, nem advogado a maioria ganha tudo isso. Atleta, tirando os top 10, ganha 100 mil por mês. Se você tiver 10 milhões rendendo, você ganha. Pior do que isso, nós temos dinheiro represado no Brasil em bolhas especulativas. Sabe quanto tem de dinheiro preso, inútil, estéril dentro do nosso país em criptomoedas? 1,5 bilhão de dólares. Imagina esse dinheiro circulando na economia, não é? Imagina esse dinheiro funcionando dentro do próprio capitalismo como um catalisador de aquecimento da economia. Mais do que isso, hoje a gente tem um dado alarmante que são cerca de 30 bilhões de reais por mês sendo gastos com bets, apostas online.
30 bilhões por mês gastos aí em apostas e bets no Brasil. Imagina esse dinheiro fazendo a economia funcionar. Imagina esse dinheiro gasto em hotéis, restaurantes, roupas, calçados, escolas de idioma, sei lá, escolas de esportes, no próprio setor imobiliário, se não tivesse valores tão absurdos, né? Pessoa trocando de carro, tendo uma condição de vida um pouco melhor, às vezes pagando seu plano de saúde, sabe? Imagina esse dinheiro, 30 bi por mês. Então, tem dinheiro. A questão é que a gente precisa criar uma regulamentação forte para que esse dinheiro da classe trabalhadora não vá parar nas mãos desses especuladores oportunistas que lucram com o vício, que lucram com a fome, que lucram com a guerra. O Estado precisa regulamentar as relações econômicas para que a gente não caia num modelo predatório e absolutamente nocivo aos trabalhadores e trabalhadoras, que é o neoliberalismo. O capitalismo, para que ele minimamente seja sustentável, ele precisa de travas, ele precisa de limites. E, de novo, eu não estou falando de socialismo e comunismo. Eu estou falando de um capitalismo que dê um mínimo de qualidade de vida para que as pessoas que trabalham 7 dias por semana, 6 dias por semana, possam trabalhar 5 e eventualmente viver nos 2 que sobram, gastar o dinheiro que com muito suor e esforço ganharam e fazer nesse movimento a própria economia funcionar e girar, circular. Portanto, tem dinheiro. É possível, não vai quebrar a economia porcaria nenhuma. A economia que tem 30 bilhão por mês indo pro ralo já está quebrada. Uma economia que você tem mais de 1 trilhão de reais gastos anualmente, pagando juros da dívida pública, ela já está quebrada. E ficar insistindo nesse modelo, né, como se ele fosse o único possível, é jogar a toalha. A gente tem que subverter essa lógica conformista de anestesia que é confortável para o rentista, que ganha dinheiro, e para o patrão mega empresário que explora o funcionário. Para a classe trabalhadora, inclusive os MEI, se você é MEI, você é trabalhador, não faz careta assistindo esse vídeo não. Se você depende do seu suor para pagar a sua conta no fim do mês, e não de dividendo, e não de rentismo, você é trabalhador e trabalhadora. E tamo junto, pô, isso não é uma ofensa. Eu tenho muito orgulho de ser CLT. Eu tenho muito orgulho de carregar esse legado de quem por décadas lutou para que a gente tivesse direitos trabalhistas hoje em dia. A classe trabalhadora tem que se unir, tem que se reconhecer como tal. Se você trabalha para pagar suas contas, você é trabalhador, você é a trabalhadora. Né? Se você passeia de jatinho e fica vendendo curso para enganar tonto, aí talvez você não seja trabalhador. Mas a gente precisa se fortalecer, se unir e botar no Congresso pessoas que encampem essa pauta, priorizem essa agenda, senão não é com um videozinho no YouTube que a gente vai ficar rico, né, pessoal? Mas ainda assim, se inscreva no canal, deixa seu like, manda suas perguntas, suas provocações, me coloca lá para debater com os caras lá do MBL, me chama que eu vou, não tenho medo não. Quero trocar ideia. E, claro, se engaje, se informe, busque informações, desenvolva, né, essa potência tão importante que é a consciência de classe. E converse a partir do lugar que você está. Perceba o seu entorno, a sua realidade e se aproprie desse espaço onde você se encontra para poder fazer uma luta justa, razoável, legítima, compatível com o papel social que você cumpre dentro da sociedade, que não é fixo, viu? Pode mudar. Afinal, se tudo a gente produz, tudo é nosso, né? Mas há um percurso aí a ser percorrido a partir daí. Vira o jogo, né? Muda as peças do tabuleiro, vai pra cima. A gente é a maioria. Só falta um pouquinho de organização e informação. Tô tentando, nesse sentido, trazer isso para nós. Fechou? Beijos, abraços, bom trabalho ou bom descanso e até a próxima. Valeu!